Principado Jezabel, capítulo 2. O Principado Jezabel. Como vimos na Bíblia, Jezabel aparece no livro de 1 Reis e segue vigente até o livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os seus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como não quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Conforme registrado no livro dos reis, a rainha Jezabel morreu. Entretanto, no livro de Apocalipse encontramos sua figura novamente atuando na igreja de Tiatira. Vejamos como. Tiatira era um centro comercial na Ásia Menor, hoje a atual cidade de Aksar, na Turquia. Apesar de ter sido construída para ser um posto militar, ficou famosa pelo comércio de tecidos tingidos com púrpura. A Bíblia nos fala de uma moradora de Tiatira, a primeira convertida na Europa, Lídia, a vendedora de púrpura. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos capítulo 16, verso 14. Os comerciantes e artesãos dessa cidade organizavam-se em associações, historicamente conhecidas como guildas. Esse modelo de organização se assemelha às modernas associações de profissionais, mas com forte influência religiosa pagã. Segundo historiadores, as reuniões eram finalizadas com orgias sexuais. Havia em Tiatira vários templos de adoração pagã, nos quais sobressaíam os cultos às divindades representadas por mulheres, tais como Artemis, a mesma deusa chamada Diana pelos romanos, e Síbila. Esse ambiente promíscuo de muita perversão sexual e cujo contexto religioso sofria a influência da figura feminina facilitou a atuação da estrutura jezabélica nesta cidade, alcançando até mesmo a igreja. Em Apocalipse, a igreja em Tiatira era frutífera, tinha amor, perseverança, fé, serviço, e suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Aparentemente uma igreja exemplar, pois nela se destacavam aspectos que agradavam a Deus. Contudo, Deus tinha algo contra esta igreja. Sua tolerância à mulher Jezabel, que enganava, estabelecia doutrinas e os levava a se prostituir e a comer os sacrifícios da idolatria. Por isso Jesus se apresenta com olhos de fogo e pés de bronze para confrontar a Jezabel. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus,
que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse capítulo 2, verso 18. A palavra tolerar nessa passagem refere-se a dar permissão, autorização de operação. Tolerar Jezabel é incorrer em oposição a Deus e, pior, receber o seu julgamento severo e real. É a falta de objeção contra algo que está contrário a seus valores. É uma fraqueza de caráter, o que o torna cúmplice do mal, só por querer apenas ficar fora do caminho da fúria de Jezabel. É tornar-se fraco e sem autoridade, deixando que ela estabeleça seu domínio, o que o levará a ser um punido com a agonia real da doença e tribulação. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 22. Jezabel busca um lugar dentro da igreja, por isso todo crente terá um encontro com Jezabel. O regime de Jezabel é intimidá-lo, deixando-o mudo com a infâmia. Jezabel se apresenta na forma de pai, mãe, irmã, amigo, irmão, cônjuge, filhos, mesmo cristãos. Não é carne e sangue, mas sim um principado e poder, cujo objetivo é matar o seu não e roubar o seu relacionamento com Deus. Quando você já não pode se opor ao que te oprime, quando não é silenciado e até mesmo seu coração aceita a perda de sua vontade, então você permite o governo de Jezabel sobre sua vida, um governo de terror e controle por medo deliberado. Tolerar Jezabel é dormir com o inimigo e deixar a cobertura da sombra do grande pastor. Para trazê-lo de volta ao trono de sua vida, o próprio Senhor o despertará pela vara de sua correção e lhe mostrará que ele deve ser o único a ser adorado. Ele o encherá com cordas de amor e provará que vale a pena a luta pela liberdade. A entidade jezabélica. É interessante verificar que, se Jezabel havia morrido no livro dos reis, então por que essa carta a Tiatira faz referência à mulher Jezabel? Atentemos para o fato de que o Espírito Santo não está se referindo a uma mulher que tinha o espírito de Jezabel, mas sim a mulher Jezabel. Erroneamente, interpretamos a partir desse ponto de vista de gênero que somente as mulheres podem receber influência jezabélica. Todavia, a palavra de Deus quer nos revelar que Jezabel não representa apenas um espírito demoníaco, mas sim uma estrutura infernal, um corpo espiritual que permaneceu ao longo do tempo, desde a época descrita no livro dos reis e continuava vigente na igreja da Ásia. Segundo a Bíblia, há corpos naturais e corpos espirituais. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4. Na carta a Tiatira, Jezabel é apresentada como uma estrutura espiritual, um corpo demoníaco, uma entidade. Essa perspectiva segue a linha de pensamento da autora Mary Baxter em seu livro A Divina Revelação do Inferno, no qual, através de distintas experiências, a autora estabelece uma analogia entre a estrutura infernal e o corpo humano, chegando a definir o inferno como um organismo vivo. Enfatizo que Jezabel não é apenas um espírito, é um principado que tem sob seu comando muitas potestades, governadores e hostes de iniquidade. Esse principado se estabelece dentro das igrejas, essencialmente como um sistema demoníaco. Por isso é importante entendermos o que é um principado e, para termos clara definição, analisaremos a seguinte escritura. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas,
contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo descreve uma hierarquia espiritual das trevas contra a qual devemos lutar. Ele começa a lista pelos principados. A palavra principado no grego é a palavra arché, que significa primeiro em autoridade. Desta palavra derivam duas palavras, arquétipo e arquiteto, o que nos possibilita perceber que os principados são espíritos demoníacos de alta patente e que constroem, edificam ou arquitetam fortalezas ou arquétipos mentais que afetam diretamente o comportamento das pessoas, levando-as a terem uma resistência aos princípios do reino dos céus, muitas vezes inconsciente, devido ao controle que exercem sobre as linhas de pensamento. A batalha espiritual é uma peleja não somente contra espíritos, mas contra toda uma estrutura de governo, de planos, modelos e arquétipos demoníacos. O próprio apóstolo Paulo afirmou que se trata de uma batalha de destruição de fortalezas espirituais, mentais e racionais. E, dependendo da maneira que as pessoas pensam e atuam, essas fortalezas se manifestam na cultura ou na sociedade onde vivem. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando